Hoje eu queria falar um pouco aqui sobre algumas questões que sempre me chamaram a atenção e que me levaram a uma percepção muito mais profunda das coisas do mundo, da realidade. Na minha vida, eu fui percebendo ao longo do tempo que sempre nas minhas relações com outras pessoas era eu que corria atrás do outro, né? Eu que ia atrás, perguntava, ligava, me preocupava e etc. Mesmo para considerando pessoas próximas, né? Até nível de amigo. Percebia que era sempre eu que tinha que fazer o esforço de chegar até a pessoa. A pessoa muito menos ligava, né, mandava uma mensagem, um e-mail, vinha até mim, do que eu ia até essa pessoa. Era completamente, é completamente desproporcional. Melhor dizendo, era, né, que agora eu estou mais livre de tudo isso. E daí eu sempre achei estranho, porque os grandes ensinamentos da vida que eu via sempre indicavam que a amizade, né, entre pessoas era uma via de duas mãos. Só que não era isso que eu estava percebendo ao longo de minha existência. E daí eu fiquei por muito tempo me perguntando sobre essas questões, sem saber de fato o que estava acontecendo. E daí eu fui me dando conta de que, no fundo, se trata justamente daquele caso que eu sempre venho falando aqui. Existe uma massa de pessoas que está num nível de consciência, né? A imensa maioria da humanidade está dentro de um disco, né? Numa faixa muito restrita de consciência, num platô, e qualquer um que esteja distinto desse platô, né, desse disco, para cima ou para baixo, esse disco, né, se você quiser se relacionar com alguém, o que em 99,99% dos casos vai indicar que você vai precisar se relacionar com alguém que está nessa nuvem, é a pessoa que está na nuvem vai ter força, né? Vai querer que você venha para a nuvem, né? Quando a pessoa está num nível abaixo, né, é um né, subnormal, aí até que é interessante esse tipo de movimento, né, contanto que seja algo não violento, algo gradativo, para a pessoa ir se melhorando. Agora, quando a pessoa está para além, né, acima dessa nuvem, seria um supernormal, né, não um subnormal, mas ambos são anormais, porque estão fora dessa nuvem. Se a pessoa está para frente, né, está num patamar mais alto, quando ela se relaciona com uma pessoa que faz parte dessa nuvem, mesmo que já se sinta um pouco descolado dela, mas ainda está na região de alta densidade de partículas, né, de pessoas, essa pessoa vai se sentir muito mais imbuída, né, aderir à massa da qual ela faz parte, mesmo que ela sinta que ela esteja um pouquinho acima, do que se relacionar com um ponto que está lá distante, né, muito mais alto. E se ela se relacionar com esse ponto, implica ela começar a se desconectar com esse mundo próximo a ela. Mesmo que esse mundo, né, ele esteja um pouco abaixo e a pessoa já perceba vários vícios, vários defeitos, várias contradições desse mundo, né, onde essa imensa quantidade de pessoas orbita, né, as pessoas têm um peso específico adequado a se manter naquele nível evolutivo.
Então, sempre que você, né, que já está em uma ascensão vertiginosa, você que está já querendo coisas realmente que digam respeito à sua evolução e à evolução do universo, se você for se relacionar com o mundo, você não vai conseguir fazer isso de fato, né? Dificilmente você vai ter uma relação profunda com alguém. A não ser que você encontre por um quase milagre uma pessoa que esteja próxima, né, do seu nível, destacado da massa, só que essa pessoa também vai estar seguindo um caminho todo diferenciado, todo particular. Então isso vai ser difícil, né, de existir algo nos moldes do que a gente imagina, mesmo entre seres evoluídos. O que eu estou dizendo aqui é que a trajetória de um ser evoluído, ou em vias, né, de se tornar um, é uma jornada solitária, mas não uma jornada de uma pessoa abandonada, né? Abandonados são essas pessoas que estão com a galera em quantidades massivas. Uma pessoa que quando liga o Zap pipoca 400 mensagens por minuto. A pessoa gasta horas vendo o que é de interesse, né, dela, o que na verdade é um pseudo-interesse, são coisas que deixam a pessoa mais chumbada nesse mundo apodrecido e apodrecedor das pessoas. São coisas que não dizem respeito à libertação da pessoa, à saúde, à felicidade, à realização pessoal. Então essas pessoas ficam presas nessas coisas, se prendendo nas coisas do mundo, elas perdem, né, essa oportunidade. Então não dá para uma pessoa que está em vias de evolução se prender a uma pessoa que está orbitando nessas coisas. Ela vai ter uma trajetória solitária. Ela não vai ter com quem conversar para valer, né, sobre as coisas que realmente interessam. Ela não vai ter alguém para trabalhar junto um projeto, né, de vida, algo que exige um certo sacrifício, né, de tempo, de energia e até mesmo um pouco, né, de recursos. Ela não vai encontrar outra pessoa para conseguir trocar ideias profundas, uma confissão, né, íntima, para falar a respeito de uma problemática e ser compreendida pelo outro e o outro conseguir dar alguma orientação. Então, a pessoa que está em vias de evoluir, né, um evoluído, né, uma pessoa em vias, né, como é mais comum, não vai encontrar essas coisas. Então, não espere aí você fazer grandes grupos, né, ter muitos contatos, ser compreendido e coisas do tipo, né? Não espere que sua vida exterior ela fique mais potenciada, né? Ela se expanda. Espere que ela se diminua, né? E a questão é só não deixá-la diminuir até o ponto de você não ter os meios mínimos para conseguir fazer essa busca interior, certo? O resto, não se espera nada, não se deve esperar nada. Não adianta chegar para uma pessoa, né, e explicar de várias maneiras, abrir a história e mostrar, pegar a própria vida da pessoa e falar, olha, você está sempre cometendo esse erro. Se você ver mais a fundo assim, você vai começar a perceber que você vai aprender com esse erro, não vai cometer mais esses erros. Você vai começar a se interessar por coisas, outras coisas, porque no fundo dizem respeito a você e blá, 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 blá. Não adianta também chegar assim para uma pessoa e falar tudo isso, explicar e a pessoa até entender. Se ela estiver sintonizada com um nível baixo de consciência,
assim que você for embora, ela vai esquecer tudo. É como se aquela conversa nunca tivesse ocorrido e ela vai continuar reproduzindo uma forma de vida baixa, né? Miserável. Apenas a experiência profunda, choques, né? Titânicos, dores horrendas, vão fazendo com que essa pessoa vá ganhando a percepção das coisas, vá percebendo qual é a realidade. Você pode, no máximo, dar essa orientação, falar, né, usar o seu exemplo de vida. Mesmo você exemplificando com seus atos, não é o suficiente para que essa pessoa mude, mas pode ajudar muito essa pessoa a encontrar o seu caminho, o único caminho certo para essa pessoa. Lembrando que cada um tem um único caminho certo. Cada pessoa tem um único caminho certo. Como existem inúmeras pessoas, existem inúmeros caminhos certos, mas apenas um por indivíduo. Então, ao mesmo tempo que existe apenas o caminho, existem muitos caminhos se a gente for pensar na multiplicidade fenomênica, né? Nas diversas individuações que existem. Então, isso também que eu falo, essa visão resolve muitos dos paradoxos daqueles que se querem prender à homogeneização, né, das coisas ou a uma diferenciação desarmônica caótica, né? Então, isso resolve esses problemas em linhas gerais, falando que existe apenas um caminho, mas esse caminho único vale para o indivíduo, né? Não vale para um caminho único que todos devem seguir. E esse caminho único, ele é substancial. Ele não é um caminho da forma, centrado nas formas. Ele se usa, né, das circunstâncias, se usa das formas das coisas do mundo, né? Você não abandona a mente, as emoções, seu corpo físico, um certo bem-estar, alguns recursos, suas alegrias, né? Pequenos prazeres, até certo grau, você não abandona isso, mas isso tudo passa a ser secundário, terciário, por aí vai. E o primário passa a ser a autorrealização, o despertar, a expansão da consciência, a potenciação do espírito, né? A bondade, a inteligência, no seu sentido mais lato, a coragem, no seu sentido mais profundo. Essas passam a ser as coisas de suma importância a serem desenvolvidas. O resto é apenas meio para desenvolvê-las. Então, uma pessoa que está nesse tipo de busca, nesse grau, que possui esse nível de percepção, tem a coragem de aplicar isso em vida, está constantemente trabalhando, lembrando que trabalho é algo muito mais profundo do que essa coisa de chimpanzé que é feito na imensa maioria dos lugares, né? Então, trabalho de verdade, você pode estar numa rede pensando em uma questão muito profunda, né? Seja da ciência, da sua vida pessoal, das humanidades, de uma situação prática, né? Na resolução de um problema técnico, pensando em como melhorar alguma questão, né? Sua vida, e por aí vai, né? Então, o trabalho é algo muito mais profundo que isso, né? O que a gente tem por aí é execução, né? A gente quer ter um sistema que força, que as pessoas sustentam, que faz elas próprias se forçarem a continuarem fazendo mais do mesmo, né? A nível apenas executório. Então, a mente, o pensamento humano atual é valorizado apenas no nível de execução, né? Coisa que um símio consegue fazer. Se a gente adestrar ele muito bem, ele consegue fazer muitas coisas que um monte de ser humano julga hiper sofisticado. Mas, na verdade, é só um monte de atividade executória, né?
a um pensamento mais profundo, né, sistêmico, um mais profundo ainda, filosófico, né, que não necessariamente tem a ver com o estudo da filosofia, diga-se de passagem, né? Então, os pensamentos nesses níveis não são nada exercitados, não são nada valorizados na hora do vamos ver. Às vezes, quando tem algum discurso, né, uma palestra, uma conversa, as pessoas gostam de exaltar essas coisas bonitas, mas aplicar na vida delas, no trabalho prático delas, de jeito nenhum. Isso não pode ser feito, porque veja bem que agora não é o momento, que isso aí a gente tem que pensar melhor, porque tem poucas pessoas fazendo isso, né? A pessoa nunca vai falar isso, né? Tem poucas pessoas fazendo, né? Porque senão ela vai meio que estar mostrando que ela Maria vai com as outras, o que é de fato a imensa maioria das pessoas é. Então a pessoa vai arranjar vários artifícios. O artifício mais comum utilizado pelas pessoas é fugir, né? Você manda e-mail, a pessoa nunca mais responde, vai se prendendo a um monte de obrigação inútil, daí quando você vem para ela, ela fala, não, não dá, eu tenho várias demandas, etc, etc, e papapá e papipi. Que essas coisas estão vinculadas a dinheiro, a aparência, a gozos, né? Por vezes nefastos, e a várias coisas que prendem a pessoa no mundo. Então, se uma pessoa está numa busca interior, ela dificilmente, né, ela não vai encontrar pessoas para interagir no nível dela. Ela vai ter que fazer isso por conta. Às vezes, ela pode cruzar com uma pessoa que esteja nessa busca também. Mas como são buscas altamente diferenciadas, né, nos aspectos mundanos, quer dizer, eu vou precisar de um estímulo diferente da outra pessoa, que vai precisar de um diferente da outra, para conseguirmos irmos fazer esse movimento ascendente. Então, por um tempo você pode ter um contato, mas depois esse contato é desfeito. Agora, isso para as pessoas que estão lá flutuando, né, já estão se destacando bem desse disco, né, com onde você tem milhões de bolinhas, né, milhares de bolinhas orbitando num certo platô, né? Agora, você querer se contatar com pessoas que fazem parte dessa massa, o único contato que tem é uma relação superficial. Bom dia, boa tarde, boa noite. No serviço eu preciso disso aqui, e a função da pessoa é providenciar isso, tal. Fala do tempo, hoje vai chover, tal. Isso, aquilo. Você poderia me indicar qual setor eu devo ir para isso, tal. Vai no caixa, fala, né, uma coisa ou outra, vai na feira, na padaria, cumprimenta, se a pessoa quer saber de uma coisa, você atende, né? É esse nível de relação só que é possível ter. E não é por questão de arrogância, né? Eu não estou falando aqui que as pessoas não estão num nível intelectual, né? Não compartilham do mesmo conforto, né? Nível de vida material, não se vestem bonito como eu, não frequentam os mesmos lugares. Não tem nada a ver isso. Absolutamente nada a ver. Quando eu falo aqui que a pessoa não está no mesmo nível de profundidade, é que essa pessoa não descobriu o seu Cristo interno, sua consciência crística está adormecida. E a pessoa às vezes faz questão de enterrar ela mais ainda. Então a pessoa se ofende a si mesma, então ela impede o contato de alguém que está querendo entrar em contato com essa consciência mais profunda, com o eu superior, como muitos assim o denominam. Então você não consegue se relacionar com essa pessoa. Você se afasta. Não é porque você não quer se relacionar, mas porque você não consegue se relacionar. Porque uma relação de verdade com o outro é num nível profundo, né? Um nível profundo pode ser em termos de amizades, né? Ou em termos de família, né? Profundidade não é só você ter a família. Com a família você vai ter relação profunda, né?
Aliás, muitas famílias não têm relação nenhuma entre si. A relação profunda que se diz é aquela relação devido às questões sanguíneas, né? Carnais, mas não por motivos espirituais. Vejam que um monte de família, assim que os filhos crescem, vai embora, não quer mais saber, né? Os pais, tem brigas, conflitos e por aí vai. Então a gente percebe, na verdade, que as coisas que mantêm a gente unida nesse mundo são as coisas do mundo, as coisas carnais, né? Questão genética, questão do meio, né? O meio geográfico, né? Físico, cultural, né? Onde a pessoa cresceu, né? Se a família vem de uma família de uma tendência política, com uma religião, né? Ou com uma família ateia, ou que tem determinada etnia, um grau de instrução, né? Na família se formam médicos, ou se formam músicos, ou se formam advogados, ou por aí vai, né? A pessoa tende mais ou menos a seguir esse caminho. Ela é muito influenciada pelo meio. E se não pelo meio nuclear, familiar, pelo meio social, né? E dificilmente a pessoa se conduz a si mesmo para cumprir o destino dela, porque para isso a consciência precisa já estar desperta. Então, as pessoas são refém das circunstâncias. E uma pessoa que não é refém, ela segue sua consciência e faz uso das circunstâncias para a sua ascensão e para a ascensão da humanidade, essa pessoa não vai conseguir se relacionar com as outras no nível que ela espera. Isso também, hoje eu falo com toda certeza. Podem ficar tranquilos quanto a isso, né? Eu não tenho certeza quanto a vários aspectos específicos, né? Isso ninguém nunca vai ter, né? Porque isso é uma questão, o detalhamento a nível cirúrgico, nem os especialistas conseguem prever. Os especialistas e os leigos são quase iguais nisso. Só que os especialistas gastam anos da vida para tentar cavucar um pouco a mais do que uma outra pessoa leiga que fez um tour de force. Vale lembrar aqui, inclusive, que foram os profissionais, né, os especialistas que construíram o Titanic e os amadores que construíram a Arca de Noé. Então, aqui eu não estou vindo com um discurso que a gente não deva estudar, né? Se especializar em algo, se profissionalizar, mas eu venho colocar um alerta, né? A gente construiu um culto em torno da hiperespecialização profissional voltado para interesses imediatos, achando que isso vai redimir a humanidade. E a gente colocou a pessoa que não é profissional, né? Ou a pessoa até mas não é aquele top que ficou 30 anos estudando o assunto. A gente pensa que essa pessoa não pode opinar a respeito de vários assuntos pelo fato de ela não ter um monte de diploma pregado na parede e ficar publicando todo ano paper, né? Nem um chimpanzé. Para quem acha que o que eu estou dizendo aqui é ofensivo, ou é algo de uma dessas pessoas, né, que estão delirando, renegando a ciência, existe um vídeo muito interessante que aquele canal Meteoro Brasil publicou a respeito de como é feito, como a ciência, né, o meio acadêmico, produz hoje em dia. Quais métodos os acadêmicos recorrem para manter o nível de publicação naquele nível, para eles garantirem que eles não sejam guilhotinados, né, no meio deles, não sejam anatemizados. Vejam esse vídeo, que vocês vão entender as coisas que eu estou dizendo aqui, eu digo há muito tempo nesse canal, nas minhas apresentações. Existe uma ânsia por produzir quantidades, por originalidade, por novidade,
doentia a tal ponto que isso corrompeu, né, digamos assim, distorceu qual é o verdadeiro objetivo da ciência. E também da filosofia e de outras coisas, né? Todos os setores sofrem dessa doença, que é devido a uma falta de consciência, ao não despertar. Então você tem pessoas cada vez mais querendo desesperadamente produzir novidades que não adicionam nada, né? Não são relevantes, demandam muito tempo, muito dinheiro, recursos. E a pessoa fica se desgastando e fica frustrada, às vezes por não conseguir ser publicada naquela revista top. E daí a pessoa fica uma frustrada. Isso vai se manifesta em doença no organismo, relações cada vez mais fragmentadas, corrosão de famílias, ataques, né? Processos jurídicos, denúncias e tudo mais. E isso vai anuviando a mente, vai tornando a mente da pessoa cada vez mais turva, o cara vê com cada vez menos clareza a realidade. E por isso a pessoa tem que se apoiar cada vez em mais referências, né? Hoje em dia estamos afogando em referências, né? Para avançarmos 1 milímetro numa direção certa, né? Isso para quem avança na direção certa. O cara precisa de centenas de referências, né? Ele não consegue mais com poucas, né, coisas sintetizar, chegar a uma realidade mais profunda e daí sistematizar isso de uma maneira mais clara, né? A gente perdeu o senso de simplicidade que os grandes cientistas sempre tiveram. Você pega nos últimos 40, 50 anos, são raríssimos as pessoas geniais, né? Não estão mais surgindo pessoas tão geniais assim no campo da filosofia, da ciência, nas artes, né? Ainda tem, né? Tem uns cineastas, né? Uns músicos que criam coisas fantásticas. Existem cientistas que estão, de certa maneira, avançando, muito penosamente, mas estão. Existem até médicos que estão avançando no terreno, né, da ascensão da humanidade, né? Eles estão investigando EQMs, reencarnação, espiritualidade, a influência de fatores não físicos, né, na formação do organismo. Tem gente avançando, mas ainda é uma quantidade pequena, né, perto do que deveria ser. Na sociedade, né, nos meios acadêmicos, existe uma resistência enorme em aceitar esses avanços. Então, eu falei tudo isso para mostrar que uma pessoa que está realmente evoluindo, ela percebe tudo isso que eu estou falando com muita clareza. E consegue até ir relacionando, né? Percebendo de forma consciente essas coisas. Não só inconsciente, mas a pessoa percebe com clareza o porquê disso tudo se dá. Ela pode até não conseguir comunicar para o outro, né? Porque por uma mente de uma pessoa enterrada no intelecto, você nunca vai conseguir realmente mostrar, né, o outro essa realidade. Porque o cara está enterrado, né? Está chafurdando na lama intelectual, né? Que segue os instintos, que é escravo de instintos, diga-se de passagem. Então, essa questão é simplesmente assim. Se você está nessa jornada, não espere de ninguém coisa alguma. Você pode esperar um outro apoio de coisas mundanas, mas no nível que você está, né, uma verdadeira parceria, uma irmandade, não espere isso, né? Porque o outro vai te decepcionar se você colocar suas fichas, né, mais preciosas nesse outro. Novamente, não é uma questão de se achar superior ao outro, ser arrogante, ter ódio do outro.
mas simplesmente é porque o outro não percebe ainda esse aspecto mais profundo da realidade, então ele só sabe se relacionar de maneira superficial, né? Hoje em dia, relações, do ponto de vista do mundo, né, são não relações, são relações superficiais. Na verdade, isso são pseudo-relações. Você não está interagindo com outro ser. Não há nada de alma para alma. Há algo de ego para ego, de interesse para interesse. Eu dou um gozinho para ele, né? Meio ele gozar, ele tem que me devolver um certo gozo, né? Eu faço um favor, eu espero que ele faça um favor em troca, né? Favor do interesse do sujeito e um favor do sujeito do meu interesse. E assim os egoísmos vão se retroalimentando nesse mundo, né? Não existe uma visão de longo prazo, uma visão em profundidade, que permita ao ser perceber que essas trocas, né, essa economia hedonista do ut des, né, eu te dou para que você me dê algo, não existe uma visão de que isso é nefasto, isso está nos conduzindo rumo a um abismo. A gente está sofrendo cada vez mais por causa disso. E daí a gente recorre a métodos que não nos ajudam, né? Nos ajudam momentaneamente, mas depois de um tempo a gente se vê numa situação mais miserável. Então, uma pessoa que está numa busca, ela não vai interagir com as outras, né? Não vai ter amigos de verdade. Quer dizer, vai ter poucos, né? Vai ter alguns bons amigos, com muita sorte, você conta nos dedos de uma mão, né? Mas, ainda assim, em último caso, no nível mais profundo, você sempre está sozinho, né? Nós estamos sempre sozinhos nessa busca. Enquanto não ser construído, né, não renascer, né, um mundo que supere esse, as condições vão ser muito solitárias. Mas a pessoa que já andou bem, né, nesse caminho percebe que vale muito mais a pena estar nessa jornada do que voltar para esse platô, né? A pessoa tem vários problemas no mundo, ela se sente até que está morrendo do ponto de vista humano, né? Ou melhor dizendo, do ponto de vista do mundo. Mas interiormente ela sente uma realização enorme. Ela percebe que ela está muito mais livre, que ela é muito mais independente, ela tem muito menos medo, né? Ela pode ter medo, só que ela não é governada pelo medo. Ela é mais inteligente, até as coisas do mundo, as coisas técnicas, né? As coisas da lógica, né? Da lógica atual, para ela fica mais simples de compreender, que ela tem uma visão mais profunda, ela vê significado na coisa, então não é sofrido para essa pessoa fazer um monte de coisas que para as outras as pessoas ficam chorando, eu não quero, mas eu não posso, e faz de tudo para não passar por algo. Então daí essa pessoa percebe que vale a pena, apesar de todas essas dificuldades no plano da horizontalidade mundana, ela sente um ganho profundo nessa dimensão vertical e verticalizante, mística. E daí você percebe finalmente que não vale a pena ficar correndo que nem um mendigo atrás dos outros, né? Você não mais busca o contato, você não rompe nada, né? Mas você não corre atrás desesperado. Você começa a se centrar na sua vida, você começa a agir totalmente de acordo com a sua natureza.
você respeita a sua natureza. E respeitando essa natureza sua, você começa a alinhar tudo. Então você sente muito mais harmonia em cada momento que você está caminhando, agindo, refletindo, pensando, elaborando alguma coisa. Você se sente muito melhor. Enquanto as pessoas estão por aí perturbadas, né? Buscando as receitas prontas, né? E achando que não exige esforço nenhum para resolver os problemas. Então, uma pessoa que está fechada em si nunca vai conseguir se relacionar com uma pessoa que está aberta para o universo e suas forças. E vice-versa. Então, enquanto isso, né, você fica apresentando para as pessoas, né? Eu fico apresentando, olha, você quer melhorar nisso? Então é isso, isso e isso. Por quê? Ah, por causa disso, veja bem, tal. Às vezes umas pessoas conversam comigo, eu tenho uma oportunidade de mostrar. Daí a pessoa vai embora, né? Não se vê mais, tal, ou não tem essa conversa mais. Mas eu espero que ela vá trabalhando isso à medida que ela receba os golpes da vida, né? Ela vai provavelmente começar a dar mais valor daqui a muito tempo. Mas, por isso, o trabalho é de longo prazo, né? Você faz coisas e você não vai ser recompensado por elas, né? Nem valorizado, às vezes nem deixado em paz, né? Por fazê-las. Às vezes, por fazer isso, você vai ser incomodado por forças nefastas, né? As forças do antissistema, por estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, é muito importante a gente saber qual é a nossa posição nesse mundo. Daí, só para finalizar, eu deixo aqui como um exemplo o filme Matrix, né? Reparem, quando o Morpheus está dentro da Matrix, né? Todos os momentos, né? E a equipe dele, mas especialmente o Morpheus, que seria o chefe, o líder do grupo. Quando ele está no mundo atuando, né? Ele precisa entrar na Matrix para atuar e conseguir o objetivo dele. Ele não está lá pulando com as pessoas, falando, ai, que legal, você faz isso, eu vou também. Ele vai, ele passa despercebido como um qualquer, mas você percebe, né, que ele tem um andar diferente, um atuar diferente, um falar diferente. Ele é discreto, ele não é espalhafatoso, mas ele é muito incisivo, né? Ele tem em mente o que ele quer fazer e ele faz a coisa. Ele está certo. Então, é assim que uma pessoa desperta, né, que já vê a realidade, deve atuar no mundo. Ela não pode ficar se desviando, né? Ficar babando pelas pessoas, né? Cair, né? Passar a mulher do vestido vermelho e a pessoa ficar colado nela, enquanto daí essa mulher se transforma num agente, né? A pessoa não pode estar vendo as novidades, vendo as figurinhas, né? As redes sociais, né? Fofocando, se entouperando, né, no seu academicismo infértil ou na sua filosofia, né, na sua filosofia erudita, numa bolha distante da realidade, ou numa forma de arte que na verdade não é arte, né, é vaidade, é uma depravação, é algo que não ajuda a pessoa a se elevar, né? Então todas essas coisas devem ser revistas, né? A ciência ela deve se espiritualizar, ela deve abrir, né, a sua mente para uma realidade infinita. A filosofia deve se tornar algo que se aplique em vida, deve ser vívida, né, vivenciada e deve ser universalizada. A arte deve ser instrumento de ascensão, de revelações de coisas profundas da divindade através das situações humanas. A religião deve ser uma só, não deve ter forma, deve ser unitária, deve ser interior, deve ser uma espiritualidade.
As religiões não devem se combater, mas elas estão fazendo isso, e todas se julga, cada uma se julga aquela que detém toda a verdade. Então, erros atrás de erros. E daí vai sendo queimado o filme das coisas importantes. E daí o ser humano que vai percebendo isso fala, então vou jogar tudo fora. E cai naquele vazio, né, existencial, que é um outro grande erro. Não, é preciso ver em profundidade o que essas coisas significam. Tudo é bonito, né? A religião, a ciência, a arte, a filosofia, a vida simples é importante, a natureza e as coisas que vão para além do nosso mundo, né? As coisas do espírito, né? A nosfera, a cristosfera, mais alto ainda. Então, essas coisas são muito mais importantes. E a nossa sociosfera, né, nossa tecnosfera, na verdade é só uma muletinha artificial que serve para a gente, deveria servir para a gente se integrar mais à natureza, se reconectar e avançar, né, criar um mundo que supere esse, né, adentrar no campo do conhecimento e vivenciando nos tornarmos sábios. Então, uma pessoa que vê tudo isso, né, se tudo o que eu falei é claríssimo para você, evidente, você já vivencia até certo grau, não espere encontrar pessoas que estejam no mesmo nível, né, no mesmo, e vão conviver com você, né, ter projetos em comum. Pode até que surja alguma coisa por um tempo, mas não espere isso. Vá seguindo o seu caminho, né? Vá se desenvolvendo interiormente, vá criando um campo consciencial que afaste as coisas ruins e atraia as boas, né? E vá indo, levando a vida. Lembre-se de que você se reduzir, né? Reduzir sua quantidade de amigos, sair de redes sociais, sair do Zap, recusar alguns serviços, né, para fazer outros com mais qualidade, né, com mais dedicação, não é ser vagabundo, não é ser grosseiro, não significa ser uma pessoa que está perdendo as grandes chances da vida. Significa, ao contrário, que você está se aprofundando nisso. E algumas pessoas, já que estão enjoadas, né, e enojadas com as coisas do mundo, vão começar a perceber isso. E vão querer se aproximar aos poucos de você. Elas vão ver que você contém as chaves do futuro, as chaves que abrem a porta para cima, né? As portas evolutivas. E elas vão procurar essa substancialidade em você e daí tentar ao pouco aplicar essa substancialidade na vida delas, né? Na forma vai ser diferente, mas na essência vai ser igual. É a mesma busca pela ascensão na vertical evolutiva. Então, essa foi uma mensagem que eu quis passar hoje para auxiliar, né? Uma mensagem de alento para aqueles que estão nessa busca, para os poucos ainda que estão, e para as pessoas que estão começando a despertar para essa busca. Porque o começo é realmente difícil. E à medida que você vai andando, vai ficando também mais difícil, até você passar uma certa barreira, onde você acorda para coisas muito importantes. Quando você acorda para essas coisas, daí a coisa começa a ficar mais fácil, né? Você não é que você vai começar a ter mais coisas de volta, né? É que você vai ver que um monte de coisa que você abandonou, perdeu, né? No fundo não tem valor algum. Foi importante para o seu crescimento até. Você vai se sentir muito mais leve, dá graças a Deus. Poxa, eu tenho uma vida muito mais plena, um cara cheio de coisa e é um miserável. E os caras ficam falando que eu não tenho nada tal, mas os caras ficam olhando para mim, ficam
fica até invejando lá no fundo que eu estou fazendo assim, essas coisas, vai começar a ficar perceptível isso. Daí isso vai ser o chancelamento, né, de que você está no caminho certo. Então não desanimem, né? Essa busca, né? Ser evoluído não vai ter bolinho, chazinho, todo mundo batendo palma, você vai ter um harém cheio de mulheres, ter um monte de carro, um monte de promoção no emprego, as pessoas vão te adorar, vão te buscar. Não é nada disso. Você está nessa busca, é mais o contrário disso, né? Mas o ganho interior, ele é infinito. E as perdas horizontais, exteriores, são finitas. Então quem ganha? Um ganho vertical que é infinito, então você está preenchido infinitamente pela vertical, ou há perdas finitas das horizontal. Qual vai ser o balanço disso tudo? Você vai estar sendo preenchido infinitamente pelo seu interior, pelo alto, e você está perdendo algumas coisas aqui embaixo, né? Finito. A perda não dá para perder infinitamente, né? Se tem uma quantidade finita, você pode reduzir. Então, qual ganho? Você tem mais perda ou mais ganho com isso? Se você se conecta com o espírito, né? Que é infinito, eterno, indestrutível e maravilhoso, por definição, será que você está perdendo de fato? Ou se você se julga estar perdendo, talvez você não esteja vendo essa grandeza, esse infinito do espírito que você está ganhando. Então, o finito nunca vai ganhar do infinito. Então, se conecte com o infinito. Que os finitos, eles sempre serão suficientes para que você possa cumprir a sua missão específica nessa vida e nas outras. Certo, gente? Essa era a mensagem que eu tinha para passar hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Saudações fraternas a tudo e a todos.